Olá a todos. Nós somos o subgrupo responsável por apresentar a oficina da robótica. Eu sou a Miriam e, além de mim, fazem parte do grupo a Alice e o Yuri. Antes de dar início à oficina, eu quero salientar dois pontos com vocês, tá? Primeiro é que essa oficina, ela é uma oficina introdutória ao tema. A gente não vai se aprofundar nele. Ela foi criada mesmo, pensada para despertar o interesse de vocês, sobre o assunto. O segundo é que, para fazer a atividade prática, vocês podem utilizar qualquer dispositivo eletrônico, como tablet, celular, computador, desde que ele esteja conectado à internet. Bom, esses eram os avisos que eu queria dar antes de começar. Então, vamos lá. O que é a robótica? A robótica é a ciência que estuda a construção de robôs. Ela é uma área da engenharia barra tecnologia que engloba mecânica, eletrônica e computação. Na computação, ela engloba principalmente a parte de programação. Ela é formada por sistemas compostos de máquinas e partes mecânicas que são automáticas e controladas por circuitos integrados. Para quem não sabe o que é um circuito integrado, ele é basicamente um compilado de vários componentes eletrônicos, né? Ele reúne vários itens como capacitores, resistores, transistores e diodos, de forma para que todas essas partes possam realizar ações e comandos diversos. E vários dispositivos eletrônicos são controlados por circuitos integrados, não somente dispositivos robóticos. Na robótica também, tem uma questão de que as máquinas são vivas, mas ao mesmo tempo são uma imitação da vida. E na verdade, elas são vários fios unidos em mecanismos, e a junção desses fios e mecanismos formam o robô. Só que vocês podem pensar, as máquinas comuns, elas também são assim, né? Então, o que que diferencia uma máquina de um robô? Para uma máquina ser considerada um robô, ela tem que ter três elementos básicos. E para entender o conceito desses três elementos básicos, é interessante que vocês tenham assistido à primeira oficina, que foi de introdução à computação, principalmente a parte de lógica, porque essa parte de sensor, software e manipulador é muito parecido com a definição de algoritmo, que é, né, entrada, processamento e saída de dados. É, então, assim, quem não viu, assiste antes ou se ficar meio perdido, ou depois se ficar meio perdido. E aqui, a título de curiosidade, o termo robô é originário da palavra tcheca robota, que significa trabalho forçado servidor, ou servidor. Bom, o sensor funciona como um dispositivo de entrada. Ele fala qual vai ser a atuação do robô a partir do que foi fornecido a ele pelo seu input. Então, aqui tem alguns exemplos de sensores, né, que são utilizados. O software é a parte da programação. Ele permite que uma ação seja tomada com base no que os sensores forneceram. E os manipuladores colocam em prática os comandos dados pelo programa desenvolvido dentro de um robô. Assim, eu acho que dá para entender melhor esses três elementos básicos. Vamos pensar em um robô aspirador. Vamos supor que você tem um robô aspirador na sua casa e você colocou ele para limpar. E esse robô, ele tá lá limpando, mas o sensor dele detectou um obstáculo, né? Vamos supor que ele detectou o pé do sofá. E aí ele detectou o pé do sofá, ele vai avisar o software e o software vai permitir que uma ação seja tomada. Ou seja, com certeza vai ter uma parte ali no software que vai falar o que ele deve fazer quando ele vê um obstáculo, né? Vamos supor, desvie. Ou se você vê um obstáculo que está à esquerda, vá para a direita. E aí o manipulador, ele vai colocar em prática. Então, vamos supor que o pé do sofá está na parte esquerda,
O manipulador vai fazer com que o robozinho vá para a parte direita do sofá para evitar que ele, né, atinja, né, acabe topando com o pé do sofá, batendo, e aí podendo estragar ele ou o pé do sofá. Foi um exemplo bem esdrúxulo, bem básico, assim, mas é para que vocês consigam entender mais ou menos o conceito. É óbvio que quando vocês forem fazer atividade prática, isso vai ficar muito mais claro. Isso é só uma introdução da introdução, tá? E, por fim, eu vou falar algumas áreas de aplicação da robótica. É, Hoje em dia, nós temos a utilização de robôs em várias áreas, né? Temos em usos domésticos, na medicina, na agricultura, na indústria. Aqui, especificamente, temos um exemplo na indústria automotiva, né? Mas, assim, a robótica está em várias outras áreas, e a tendência é que no futuro ela esteja ainda mais presente, né? O que a gente imagina é que vai ter uma grande junção entre robótica e inteligência artificial. Inteligência artificial, que inclusive é um tema de outro grupo, né, que vai falar um pouco melhor sobre isso. E assim, o que a gente espera é que no futuro eles sejam ainda mais utilizados para fazer tarefas do dia a dia, assim, né? A gente já tem aqui um que aspira a casa. Mas o que a gente espera é que tenha vários robôs que façam vários outros tipos de tarefas diárias com a gente. Bom, foi isso. Eu espero que a minha explicação possa ter ajudá-los a entender o próximo tópico que vai ser levantado no momento.